Tá bom, obrigada. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa noite do domingo, amém? Início de noite, onde a presença do Senhor já é real neste lugar, amém? Você pode dar um glória a Deus. Você pode se alegrar com Deus que você serve, porque Ele está em nosso meio, amém? É promessa dEle estar em nosso meio, evidenciar a sua glória a todos os povos. Aleluia! Glória a Deus! Início de 2024, janeiro, amém? Estivemos aí no Mulher Plena declarando os 12 meses, de vitória, de bênção, de favor da parte de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa. Amém? Quantas aí participaram desse favor de Deus? Foi a graça do Senhor, amém? Aleluia, Ele continua se movendo em nós e através de nós. E nós temos uma palavra rema para esse ano de 2024, nosso Ministério de Mulheres, amém? E nós entendemos que isso é a unidade, é o que vai favorecendo a graça de Deus se movendo em nós, uma mesma visão, o mesmo corpo. Estamos em sintonia com os céus, amém? E Ele traz para nós um tempo de plenitude. Você pode abraçar essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa noite. Plenitude é o que o Senhor irá realizar nesses dias. Você pode crer que o Deus que você serve, Ele está trazendo para nós um tempo de plenitude. E esse tempo em nossa vida será real quando eu e você entendermos o nosso posicionamento, a nossa obediência e a nossa rendição diante do nosso Deus, daquele que tudo governa. Não foi isso declarado no domingo passado? Entendemos que o Senhor, Ele é o governo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Nós nos moveremos debaixo do governo de Deus. Aleluia! Louvado e adorado é o Senhor. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, amém? Ele está no nosso meio. Você pode dizer graças a Deus. A presença dele é real. E eu louvo, eu salto de alegria na sua presença, porque é muito bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia! Efésios, capítulo 3. Grande é o Senhor, aleluia, louvado é o seu nome. Ele é adorado em nosso meio, Ele está no meio de nós. Grande Ele é. Efésios capítulo 3, versículos 14. Olha o que é que o apóstolo Paulo declara. Por esse motivo, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Diga fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes, aleluia, e alicerces no seu amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, em toda a sua altura e em toda a sua profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora,
que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até nós pensamos. Amém? A minha versão no 19, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Declare: cheios de toda a plenitude de Deus. Espírito Santo, tua presença já é real neste lugar. Nós podemos senti-la, Senhor, nós podemos acessá-la, porque ela é muito real dentro de cada um de nós. Ah, Pai, através dos louvores, quando nós nos rendemos a Ti, quando nós ministramos a nossa gratidão a Ti, Senhor, Tu vens e nos toca de uma forma sobrenatural e acessamos um pouco do céu, um pouco do lugar onde Tu estás, Pai. Ah, Senhor, nos adentramos a essa atmosfera de glória que nos move, que nos impulsiona. Ah, Senhor, que nos ergue, que nos levanta para vivermos as Tuas promessas. Pai, é debaixo desta palavra que nós acabamos de ler que nós te pedimos, Espírito Santo, toca em cada um de nós, que possamos compreender, Senhor, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade da dimensão que é estar na Tua presença, desfrutando de toda a Tua plenitude, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode dizer amém. A igreja pode dizer graças a Deus. Nós somos o templo, amém? Somos a morada do Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando fomos alcançados por este amor, pela revelação do seu poder, nós passamos a refletir a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, a verdade do reino, aquilo que Ele estabeleceu para que eu e você possamos viver aqui na terra. Seu caráter revelado em nós, a transparência do seu amor é evidenciado nas nossas vidas através das nossas ações, através das nossas atitudes. Nós não temos como compreender essa dimensão naturalmente falando. Não, nós não somos capazes. Essa capacidade nos é dada, nos é liberada através da presença do Espírito Santo de Deus, porque é nele que há toda a plenitude. Quantos aqui querem viver a plenitude de Deus nesse tempo? Você quer viver a plenitude de Deus? Se você deseja acessar aos céus, se você deseja andar de acordo com os padrões celestiais, é necessário nesse tempo nos posicionarmos em Deus, estarmos em obediência, mas também estarmos sujeitos àquilo que o Espírito Santo pedirá de mim e de você. Para sermos cheios e cheias, é necessário que o vazio, ele aconteça na minha e na sua vida. Nunca o Espírito Santo encherá um ser cheio de si, cheio de vontades, cheio de paixões, cheio de desejos terrenos, cheio de egoísmo, cheio de altivez. Não. O Espírito Santo de Deus, para reinar na vida do homem e da mulher, ele precisa entender que não mais vive ele, mas Cristo vive em si. E nós não iremos conseguir mesmo pela mera força humana, porque vem dele. Todo o poder reflete ele na minha e na sua vida. Muitas vezes, quando eu e você queremos adentrar lugares mais altos, nós queremos levar consigo bagagens que evidenciam o eu, que evidenciam o nosso agir, o nosso pensar, os nossos procedimentos,
os nossos achismos, as nossas evidências, aquilo que eu e você tomamos como verdade, como conceitos para a nossa vida secular, para a nossa vida muitas vezes espiritual. Queremos trazer essas bagagens que não podem mais fazer parte da vida do homem e da mulher que deseja viver a plenitude em Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que roga, ele intercede, ele clama aos céus a Deus, para que o povo de Efésios viva a plenitude em todas as áreas, porque ser pleno é você estar completo, é você estar abastecido em todas as áreas da sua vida. E tudo evidenciará o reino de Deus, as verdades do céu, aquilo que Ele gerou no seu coração, como a palavra viva, que evidencia as suas promessas sendo reveladas na minha e na sua vida. O versículo 17, ele vai dizer: para que Cristo habite no vosso coração. Sim, pela fé. Nós temos Cristo no nosso coração, pela fé que foi gerada nele. Ao conhecermos a Ele, ao andarmos com Ele, a acessarmos a sua presença, a sua fé é evidenciada na minha e na sua vida. Possa ser capaz de compreender esse amor, estando arraigado, alicerçado, enraizado, impregnado por este amor. Esse amor precisa ser real na minha e na sua vida, para que possamos verdadeiramente desfrutarmos de toda a plenitude, conforme a sua palavra nos diz, e conhecer o amor de Cristo. Nunca seremos plenos ou plenas em Deus se não conhecermos esse amor. Se esse amor não tiver espaço no meio e no seu coração, as verdades desse amor, elas precisam ser notórias. Quando é que eu digo que amo alguém? Será que é pelo meu falar? Se eu digo que amo meu esposo, eu vou ter que ter atitudes que evidenciem essa verdade. O tapinha no ombro, o abraço, o telefonema, eu te amo, não condiz, não é a verdade que estabelece o reino, mas a minha atitude em aceitar esse amor e fazer com que esse amor seja disseminado na terra, no meu agir, no meu falar, no meu pensar, nas minhas atitudes. Esse é o amor de Deus, é o amor que nos constrange. É o amor que nos faz olhar para nós mesmos e dizermos: Senhor, o que foi que tu viste em mim? O que foi que o Senhor olhou para a minha vida? O que foi que agradou o teu coração? A Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro. O primeiro passo foi dele. Nós apenas fomos conduzidos e atraídos a esse amor. E esse amor foi interiorizado nas nossas vidas, na nossa mente, nas nossas ações. Ela ganha vida no mundo natural, evidenciando a pureza, o caráter, a transparência desse Deus, que evidencia em mim e em você esse amor. Um amor real, um amor não fingido. Um amor que nos ama quando nós não estamos a fim de estar na sua casa. É um amor que nos atrai quando nós estávamos lá no mundo, vivendo os nossos achismos, vivendo a nossa cultura, vivendo os nossos prazeres, alimentando a nossa carne. Ele olha para mim, para você, e nos constrange com esse amor. É um amor genuíno. É um amor que foi gerado em si mesmo. É nele. Ele é o próprio amor. Um amor que a palavra de Deus declara que foi um amor tão grande, que Ele dá
dar o seu único filho para morrer por mim e por você, e nos atrai a esse amor. Nos atrai esse ambiente de amor e de misericórdia. Esse é o amor de Deus, que se nós não o compreendermos, se nós não o acessarmos, nós não iremos desfrutar da plenitude preparada para nós. Esse é o amor de Deus. Para acessarmos esse amor, o livro de Romanos, o capítulo 12, o versículo 2, ele precisa ser uma verdade real na minha vida e na sua vida nesse tempo, nessa estação, nesses dias. Nós não podemos perder esse lugar que já foi preparado para nós. Então essa mente que eu e você trazemos, a mente humana, que muitas vezes só consegue discernir o que é carne, o que está à nossa frente, ele traz um tempo para mim, para você, que nesse posicionamento, se nós desejarmos adentrar a Ele e vivermos conforme diz a sua palavra, não se amoldar a esses padrões do mundo, ao que o mundo prega, ao que o mundo sinaliza, ao que o mundo tem como verdade. Ele diz, não, nós não podemos viver assim, porque nós não fazemos parte desse mundo, você entende? Nós não somos daqui, nós somos seres espirituais. Seres espirituais precisam se mover no espiritual. Aí ele diz, transforme-se pela renovação da sua mente. Por aquilo que você traz há tanto tempo, tão limitado, que é impossível de você conseguir discernir as coisas espirituais, porque é tanto de si, é tanto do outro, é o meio que muitas vezes nos completa, e o Senhor está dizendo, ei, eu quero te tirar desse meio, eu quero romper com essa cultura que você carrega há tanto tempo. Eu quero te amoldar aos meus padrões, as minhas verdades, as minhas promessas, aquilo que eu já gerei para você, e são acessíveis. Aleluia! São acessíveis a mim e a você. É tempo de nós acessarmos o que Deus preparou para nós. Aí ele diz que quando nós renovarmos a nossa mente, quando nós trouxermos essa mente cativa a Ele, cativa as suas verdades, cativa a prática dessa palavra que nutre, nós seremos sim capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E eu não quero dizer aqui que enquanto você desfruta de um tempo de plenitude, na presença de Deus, você nunca ficará isento das lutas, das perseguições, das adversidades. Não, porque há um propósito que é maior do que tudo que você vive aqui na terra. Deus te chamou com um propósito, esse propósito precisa ser evidenciado, esse propósito necessita ser cumprido, e quando eu saio desse propósito, quando eu estou distante daquilo que o Pai preparou para mim, para que eu tomasse posse nessa esfera espiritual, nesse amoldar espiritual, eu deixo de viver a plenitude. Eu vou caminhar em um tempo onde eu vou viver na casa, onde eu vou viver no trabalho, onde eu vou viver no esfera ministerial, onde eu vou viver sim nos meus relacionamentos. E eu vou precisar entender e desfrutar dessa plenitude. Nós não ficaremos em uma redoma, nós não ficaremos em uma bola, não. Nós viveremos aqui na terra, mas enquanto estivermos aqui na terra, a nossa mente não é da terra, as nossas ações não serão da terra, o nosso caminhar não será da terra, porque o que será evidenciado na minha e na sua vida é o que vem do trono. São as verdades
prioridades espirituais que serão estabelecidas para um cumprimento de propósito na minha e na sua vida. Aleluia! Você consegue entender o que Deus está trazendo para a sua igreja nessa noite? Nós não ficaremos isentos, não. Mas nós iremos caminhar, sabendo que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. É isso que eu e você precisamos entender nesse tempo. E podemos sim desfrutar de toda a plenitude, porque Ele está conosco. Ele já preparou para mim e para você um futuro glorioso. Porque Ele já esteve no meu e no teu futuro. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele sabe qual é a boa. Ele sabe qual é a agradável. Ele sabe qual é a perfeita vontade dEle na minha e na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Renovar a nossa mente é dependermos exclusivamente de Deus. Quando eu renovo a minha mente, eu começo a perceber que aquilo que eu penso, que não está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, será afastada de mim. Não irá prevalecer. Porque eu vou andar, eu vou me mover, eu vou executar, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar realizando, porque povo de Deus não é preguiçoso não, viu? O povo de Deus, ele pensa, ele é um povo criativo, ele é um povo que trabalha, ele é um povo que se movimenta, ele é um povo que está em constante movimento, porque os céus é assim, ele vive em constante movimento. O povo de Deus precisa também viver em movimento, não apáticos, não paralisados, não distraídos, não paralisados. O povo de Deus, ele anda em movimento. Aleluia! E se eu perguntasse nessa noite, até que ponto você está comprometido com Deus? Dos 100% que nós temos, que cada um tem na sua vida, você tem se comprometido 10%? Você tem se comprometido apenas com 30%, apenas com 50%? Ah, não. Eu tenho me comprometido com 90% e para mim já está bom demais. E eu quero dizer para você que no reino de Deus não funciona dessa forma. Com Deus é tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Não existe o meio termo. Não existe o estar em cima do muro. Hoje eu creio, hoje eu sirvo, hoje eu quero, amanhã eu já estou lá embaixo dizendo, isso não faz sentido para mim. Não. Estar em Deus, desfrutar da plenitude, é entender que você precisa estar completamente disponível para Deus. Completamente disponível. Seus 10% não vai fazer efeito. Seus 50% também não. Ele não trabalha no meio termo. Ele não trabalha com meias verdades. Ele não trabalha em medidas. Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que nos dá a porção dobrada do seu Espírito. Ele nunca vai nos dar nada em pitadas, em pequenas porções. Muitos nesse tempo têm desfrutado de coisas assim, porque é como se posicionam em Deus. Se nós entendermos que o governo dele em todas as áreas da nossa vida nos compromete a Ele e firmamos uma aliança com o Pai das luzes, que é Jesus Cristo, então não há lugar para trevas na nossa vida, amém? Não há lugar para mentira, não há lugar para pecado, não há lugar para engano, porque ainda se o pecado venha, eu vou me arrepender. Porque chegou o tempo da igreja entender. Muitas igrejas hoje não se preocupam mais em pregar o arrependimento. É uma história de prosperidade. É prosperidade 24 horas.
Se você dá, você recebe. E o Senhor diz: ei, você está sujeito a mim. Você é um homem tendencioso a paz que te aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Esse é o Deus que nos chama para viver esse tempo de plenitude em total entrega. Não existe meio termo, amém? Para Ele ou é tudo ou é nada. Querem o tudo? Você quer desfrutar do tudo de Deus? Da plenitude que já está aí para você acessá-la? Entregue-se totalmente ao Senhor. Chega um tempo na minha e na sua vida que decisões precisarão ser tomadas. E se eu e você não tivermos em Deus, não dependermos dEle, não conhecermos a sua voz, provavelmente tomaremos atitudes que ficarão bem distantes daquilo que Ele planejou para mim e para você. Às vezes o meu achismo, a minha vontade, ela quer prevalecer. Mas o Senhor diz: ei, eu sou o dono da sua vida. Se você firmou uma aliança comigo, você disse que dependeria de mim. Dependa de mim em totalidade. Faça de mim a sua âncora, o seu porto seguro. Porque eu, o Senhor, jamais irei te decepcionar. O homem pode virar as costas para você. Alguém no momento que você mais precisa, você talvez não possa contar. Até teu esposo, tua esposa que vive dentro da tua casa. Talvez no momento crucial da sua vida, você não vai poder contar. E eu posso te dizer que talvez em algumas situações o Senhor permitirá que tais coisas aconteçam na minha e na sua vida, para que Ele seja o centro da nossa vida. Que não venhamos a depender do homem, que não venhamos a esperar uma resposta positiva para nos movermos debaixo daquilo que Deus tem para nós. Não! Comece a perceber que nesses dias o Senhor está te atraindo para este lugar de dependência, para este lugar de plenitude. Mas para você acessar este lugar, você precisará abrir mão talvez de algumas coisas. Vazios. Precisamos estar vazias. Precisamos estar em total dependência para sermos cheios de Deus. Lembram do vale de ossos secos? Da visão, ossos secos, sequíssimos, sem vida. Não tinha mais o que fazer. Mas existia uma palavra profética. Existia uma verdade que foi estabelecida. A verdade de Deus, ela nunca voltará vazia. Profetiza, Ezequiel, sobre esse vale de ossos secos. E a vida existiu, porque Ele é a própria vida, é a presença do Espírito Santo. Esse Espírito está aqui nessa noite. Ele quer se mover na minha e na sua vida. E Ele diz para você hoje: olha, esquece das coisas passadas. Começa a compreender a que estão diante de você. São coisas novas. Você precisa acessar o novo de Deus. O vazio das bagagens, largá-las muitas vezes será necessário para adentrarmos a esse ambiente de plenitude. Será necessário, sim. Mas vai doer. Mas vai fazer falta. Mas o teu Deus está contigo. Ele irá te recompensar. Sabe, nessa noite, o Espírito Santo, ele te diz assim: olha, tem coisas na sua vida que você vai precisar confessar diante de mim. Você precisará confessar pecados ocultos, situações que foram vividas, que entristeceram o coração de Deus.
talvez você lute tanto tempo para deixar isso apagado na sua memória. Mas eis a noite que o Senhor te diz: eu te trouxe aqui, porque eu quero que você abra a sua boca, você limpe o seu interior, porque eu, Senhor, quero trazer um tempo de plenitude. É necessário abrir mão de coisas, pecados, iniquidades que alimentamos há tanto tempo. Você quer viver o novo? Se a igreja do Senhor quer romper, quer avançar, quer viver o novo, ela precisa abrir mão. Ela precisa colocar no altar do Senhor. Confessei os meus pecados diante do meu Deus. E a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as coisas. Às vezes precisamos liberar perdão para um pai, liberar perdão para o irmão, liberar perdão para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha. Isso muitas vezes é retido dentro de nós. E eu só quero dizer para você que isso está atrapalhando a tua vida. Isso está sendo como uma barreira, te impedindo de ultrapassar e de viver coisas maiores em Deus. Aleluia! É tempo de deixarmos as bagagens pesadas que carregamos ao longo da vida, com tanta fadiga, com tanta dor, com tanta amargura, com tanto ressentimento. Mas o Senhor nos diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você. É desejo de Deus nesses dias você ir em algumas mesas onde Ele já foi abolido, mesas onde Ele já foi esquecido, mesas onde a glória dEle não é mais evidenciada dentro de lares, e digo sim, lares de homens e de mulheres que se dizem cristãos. O Senhor nos chama para um verdadeiro arrependimento, e um arrependimento genuíno nesse tempo. Quantos homens de Deus tiveram a sua vida levantada em tempos caóticos, em tempos difíceis, um tempo onde o evangelho estava sendo perseguido, um tempo onde o evangelho não tinha mais interesse na sociedade. Preciso tomar água. Eu li uma reportagem há certo tempo. E isso me trouxe muito pesar, porque eu dizia: Deus, como me pode hoje, na nação brasileira, nós termos uma certa liberdade de proclamarmos o reino de Deus, de falarmos do seu amor, de sermos uma boca profética a vidas, né? Mas por um bom tempo, quantos homens e mulheres, aqueles que abriram a fase do protestante, né? A era da Bíblia se tornar uma revelação mundial para o mundo, para as nações. E uma reportagem que eu lia dizia que um deputado aqui no Rio de Janeiro, ele lança um projeto, que esse projeto simplesmente iria impedir das pessoas chegarem nos ônibus e entregarem um folheto, das pessoas estarem em locais públicos e levarem a palavra. Não poderia mais ser permitido isso. Né? Ele lança esse projeto aqui no Rio de Janeiro há uns 4 anos atrás. E aí ele não consegue que esse projeto seja aprovado. Mas em alguns lugares do mundo ainda existe a dificuldade do evangelho ser disseminado, ser propagado. E aqui nós temos a liberdade de viver em Deus, essa plenitude, de espalhar os 4 cantos, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua poderosa luz, e nós vivemos nessa luz, como sal da terra, fazendo a diferença onde quer que estejamos. Temos essa liberdade. Mas muitos homens de Deus
Eles não tiveram essa oportunidade. Muitos homens foram perseguidos, caluniados, presos. E às vezes a gente se pergunta nesse tempo, o que é que a gente está esperando? O que é que nós vamos fazer com a nossa vida nesse tempo? Será que é apenas o trabalhar? É o comer, o vestir, o calçar? O Senhor disse, há algo a mais que você precisa fazer e realizar. Nesse tempo nós somos chamados para conhecer a plenitude de Deus e nos movermos nela. E através dela alcançarmos outras vidas. Nós somos verdadeiramente desafiados nesse tempo. Nesse tempo. Mas para isso nós precisamos desenvolver uma vida de relacionamento com Ele. O apóstolo Paulo, ele diz que precisamos conhecê-lo, mas precisamos caminhar com Ele para que a natureza dele seja gerada em nós. Eu e você sozinho nós não iremos conseguir, isso é fato. Se nós não estivermos em Deus, se nós não dependermos dele, nós não seremos capazes de sermos cheios de toda a plenitude que ele preparou para nós. O nosso destino, o lugar que eu e você precisamos chegar, ele traz consigo um tempo onde você precisa se posicionar, você precisa se mover para você alcançar. E nesse tempo, onde o Senhor nos diz, ei, o que é que você tem feito com a sua vida? Como você tem gerido os seus dias? O que tem sido prioridade nesse tempo? E eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Amém, igreja? Jesus está voltando. Ele tem dado os seus sinais, sim ou não? Quem está ligado no céu tem visto, tem tido revelação, tem tido direção e precisa se mover debaixo daquilo que Ele tem te chamado. Ou por mais quanto tempo se ficará prostrado, cansado, fadigado, distraído com as coisas desse mundo. Ei, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Como nós precisamos entender que teu esposo não é o teu inimigo. Que tua esposa não é o inimigo da sua vida. Teus filhos não são. Não é contra a carne nem sangue. Contra os principados, contra as potestades que estão aí sendo disseminadas nos 4 cantos da terra. E às vezes nós estamos tão distraídos e não estamos percebendo eles adentrando por lugares tão pequenos que às vezes você olha e você diz, isso aqui é tão pequeno. Não tem como algo espiritual entrar por aqui. Engano seu. Satanás não está brincando nesse tempo. Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Para enganar. Para ludibriar. E nós, como igreja, precisamos estar atentos nesse tempo. É um tempo de posicionamento em Deus para vivermos as suas verdades. Para aquilo que Ele tem como promessa para mim e a sua vida. E existe sim um segredo para nós desfrutarmos da plenitude de Deus. E eu digo para você que é com abundância, abundantemente. É nos esvaziarmos de nós mesmos. Eita, como é difícil olharmos para nós mesmos e enxergarmos nossos próprios defeitos. Ele não vai encher vidas cheias de si.
Vidas que se movem no seu próprio achismo, achando que faz, que realiza. Não. Porque Ele diz que quer governar a minha, a sua vida. Então que nessa noite nós possamos banir da nossa vida, pedir ao Espírito Santo ajuda, porque muitas vezes carregamos crostas na nossa vida que é tão difícil de arrancá-las de nós. Dá tanto tempo que só a presença do Espírito Santo para adentrar, arrancar, limpar e purificar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesus, Ele, mesmo sendo Deus, Ele toma uma atitude crucial na sua vida. Ele diz: seja a atitude de vocês, o apóstolo Paulo, a mesma de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? Pode passar. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se Ele era o próprio Filho de Deus, precisou esvaziar-se, precisou render-se, precisou dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, que foi como um cordeiro mudo, que Ele aceita a morte de cruz por mim e por você. Ele renuncia à sua plenitude, à sua grandeza. Ele era filho do Deus vivo. Ele renuncia e entende que se ele não se esvaziasse, ele não conseguiria exercer o seu propósito aqui na terra. E como é que eu e você queremos realizar a vontade de Deus? Queremos viver milagres, prodígios, maravilhas, se não temos na nossa mente, se a nossa mente não está amoldada com os padrões celestiais para vivermos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus, nesse tempo, Ele diz: olha, próprio Cristo, meu filho, se esvaziou. Tem coisas que nós precisamos abandonar. Tem coisas que nós precisamos largar. Tem coisas que precisarão ficar pelo caminho. Porque se você insistir em levar certas bagagens na sua vida, você não conseguirá avançar no seu propósito de vida. E Deus nos chama nesse tempo. Quer viver a minha plenitude? Quer desfrutar daquilo que eu preparei para você? Posicione-se. Obedeça. Viva aquilo que eu já preparei para você. Quantos aqui se perguntaram esse ano: Pai, 2024 chegou. Nossa vida feita de ciclos. Se termina um, se abre um novo. Passa-se uma estação, se levanta outra. Como eu preciso me mover em cada estação da minha vida? Quais atitudes eu preciso tomar? Que decisões eu preciso realizar para viver os teus propósitos? Meu Deus! Se essa plenitude de Deus, Ele diz na sua palavra que só a viveremos se nós desfrutarmos de mudança na nossa mente,
é porque com essa mente que você está, provavelmente, você não irá desfrutar do novo de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Que a nossa mente, ela precisa estar cativa à vontade de Deus, aos sonhos de Deus. Muitas vezes na minha e na sua vida iremos sim precisar abortar sonhos, desejos e decisões para vivermos o que Deus planejou para nós. E eu quero dizer para você que quando nós tomamos certas atitudes em Deus, nem sempre você vai ter um caminho cheio de flores. Porque Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, nós também venceremos. Quantas vezes na sua vida, na minha vida, tomamos decisões que achávamos, eita, dessa vez a coisa vai fluir, vai ser muito mais fácil para eu caminhar. Aí Jesus diz assim, peraí, tu está dependendo mesmo de mim? Foi debaixo da minha direção que você tomou essa decisão. Você falou comigo. Você diz que depende de mim, que eu governo a sua vida. Mas até que ponto o meu governo é estabelecido sobre você? Até que ponto eu posso governar a sua vida? Mudança de mente é mudança de rota. Mudança de mente é mudança de direção. Ele está dizendo para mim e para você que tem direções que eu e você estamos andando, nos movendo nela, que não fazem sentido para o homem e a mulher que quer viver a plenitude de Deus. E até quando se insistirá em atitudes, em decisões, em posicionamentos que o Senhor não te liberou para realizar, para se mover nisso? Mas eu acho que é a vontade de Deus, porque eu desejei isso para a minha vida. Pergunte para Ele se o que você está vivendo hoje é a vontade dEle para a sua vida. Como eu fui confrontada por Deus nesses dias. Querer realizar, querer fazer. Ei, Sandra, eu sou o dono da tua história. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite. Ele quer ter o governo da sua vida, mas você não deixa. Aí as suas decisões, as suas atitudes, você depois vai choramingar, mas foi você que tomou. Não foi você quem quis. Não foi você que achou que era o certo. Os achismos nesse tempo não pode prevalecer na vida do homem e da mulher de Deus. Deus nos chama para esse tempo de maturidade nele. Ei, você é servo. Você é filho. Você precisa estar sujeito ao Deus que você serve. Você não pode mais andar com a sua ótica. Você não pode mais enxergar com a sua visão, porque a sua visão é limitada. Precisamos enxergar com a visão de Deus. O que Deus tem para mim e para você. Eu queria saber se nesse tempo o Senhor dissesse assim, filha, abre mão do teu sonho e vai fazer a obra que eu estou te ordenando. Será que nós teríamos a capacidade de ouvirmos a Deus e obedecermos a sua direção para vivermos a sua plenitude? Insisto em dizer, plenitude desfrutada em todas as áreas da nossa vida não quer dizer que viveremos no melhor iate do mundo, na melhor casa do mundo, compraremos o melhor carro, não. É a sua dependência nele que vai te colocar em lugares acessíveis
e necessários para a estação que você está vivendo. É isso que ele quer dizer. Plenitude nele. Porque é a sua vontade que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Não é o que nós queremos. Não é o que nós achamos que é certo, que é correto. É a vontade dele. O meu propósito, o seu propósito aqui na terra é se mover debaixo da direção que ele nos conduz a trilhar. Quando eu saio dessa rota, quando eu saio dessa direção, eu estarei sujeita, eu estarei sujeito a viver tudo aquilo que eu atraí para a minha vida, quer seja boa ou quer seja ruim. Então talvez você esteja hoje vivendo um tempo que você diz: uau, estou vivendo o melhor tempo da minha vida. São as suas escolhas. Você tem que procurar saber se essas escolhas são as escolhas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Aleluia. Ora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder dele que em nós opera nos fará viver coisas maiores. Não o poder que é exercido na minha vida, que eu exerço sobre a minha vida. Não o nosso poder. É o poder dele. Ele diz que o poder dele que opera em nós, esse poder, essa plenitude, a presença do Espírito Santo se movendo na minha e na sua vida. O Espírito Santo nos ensinará sobre todas as coisas, se o carregarmos, se tivermos relacionamento com Ele, porque Ele é uma pessoa. Ele não é um vento, Ele não é emoção, Ele não é uma sensação, Ele é uma pessoa que está dentro de mim e de você. E Ele quer ter relacionamento. Ele quer ter intimidade. Ele quer andar conosco. Ele quer trazer revelação para mim e para você. Mas como ouvirmos a sua voz? Como discernirmos Ele dentro de nós? Quando eu entendo que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive na minha vida. Ele rege as minhas emoções. Ele rege a minha mente. Mas pastora, a senhora está dizendo que nós somos um robô na mão de Deus? Não. Eu estou dizendo que você é um ser criado para louvor da glória de Deus. Que tudo que você vier fazer aqui na terra seja para exaltar o nome dEle. Quer comais, quer bebais, que faça tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Isso é o que nós precisamos entender nesse tempo. Que a nossa vida precisa ser regida por Ele. Ele precisa estar no controle. Ele precisa nos dar a direção. Se Ele diz assim: Márcio, vai, filho, você vai. Márcio, fica aqui, filho, aguarda. Márcio, fica aí, aguarda. Não é tempo, filho. Espera um pouco. Eu quero me revelar ainda para você. Eu quero te ensinar a desfrutar da plenitude que eu tenho para você. Porque tem bênção, se chegar nas nossas mãos antes do tempo, ela vai se perder. Porque talvez não tenhamos a maturidade para desfrutarmos dessa bênção no tempo oportuno. Aí às vezes nós nos perguntamos: mas Deus está demorando tanto. Entenda: Senhor, o que é que tu queres me ensinar nesse tempo de espera?
não é questionar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se pedirmos ao Senhor, você acha que Ele nos dará algo ruim? Não, não vai. Ele é o nosso Pai. A Bíblia diz que nós somos seres humanos tendenciosos, errantes. Nós não damos coisas ruins aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai, que conhece a minha, conhece a sua necessidade, sabe teu endereço, sabe o que você precisa. Ele não vai te dar no tempo oportuno aquilo que você precisa, vai sim. Aí Ele te chama, dependa de mim. Me deixe governar a sua vida e a sua história. A sua vida, hoje, no tempo que você está, talvez necessite de algumas intervenções de Deus. E algumas intervenções de Deus, às vezes, na nossa vida, nos faz doer, nos faz chorar. Sabe? Dói, entristece, porque muitas vezes nós somos frustrados. Geramos expectativas no homem. E às vezes, temos o nosso coração ali entristecido. Ficamos cabisbaixos, ficamos muitas vezes sem direção. Deus, há tanto tempo eu me movo nisso. Há tanto tempo eu realizo isso. Você está se movendo. Você está realizando no tempo necessário do Kairos de Deus. Como precisamos entender essas verdades dos nossos dias? Como queremos muitas vezes acelerar um processo que o Senhor diz, ei, é para esperar. Você quer viver a plenitude, meu filho? Quer viver a plenitude, minha filha? Aprenda a esperar em mim. Aprenda a depender de mim. Eu sou o teu pai, o teu fiel amigo. Nunca te abandonei. Nunca te desampararei. Nunca te decepcionei. Estou contigo 24 horas. Pelejo as tuas guerras. O que tu vives no natural, eu destravo no espiritual. Aleluia. Você consegue entender a dimensão do Deus que você serve? Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero dizer aqui nessa noite com muita propriedade na parte daquilo que vem de Deus. Deus está mudando rotas aqui nessa noite. Deus está tirando pessoas de direção e trazendo para direções contrárias conforme a vontade dele. Você não andará na contramão de Deus, mas sim na contramão do mundo. Aleluia. Ele muda a rota. Ele muda sonhos. Ele muda estado, se preciso for. Ele te muda de cidade. Ele muda a tua profissão. Mas aquilo que Ele planejou para você vai se cumprir nessa geração. Porque tu és boca profética, diz o Senhor. Tu tens dito assim, Pai, até quando eu estarei distante dos teus propósitos? O Senhor te diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E agindo eu no teu viver, quem pode impedir? Quem impedirá os planos que eu já estabeleci? Quem, pois, poderá invalidar as promessas que eu já determinei sobre a tua vida e sobre a tua casa? Aleluia! 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 Louvado e adorado é o Senhor! A Ele seja glória na igreja, diante da noiva do Senhor, por Cristo Jesus em todas as gerações. Você entende que a promessa que Deus tem para mim e a sua vida não ficará em mim nem em você, mas se estenderá às gerações. Eu profetizo aqui, no meio dessas crianças, o Senhor me mostra que levantará. O Senhor levantará pastores. O Senhor levantará profetisas.
Você sabia que tem gente aqui que ainda não gerou? E será pastoreado por esses meninos lá na frente, diz o Senhor. Ora pelos teus filhos. Ora para que se estabeleça um propósito, porque é bem maior do que você está sonhando. É muito maior. É muito maior, vai muito mais além daquela sua expectativa. É o extraordinário. Quando nós chamamos a existência na vida dos nossos filhos o governo de Deus, e nós os ensinamos a estar debaixo desse governo, os céus são estabelecidos sobre a vida deles. Eles podem até querer sair do caminho, mas sabe o bom pastor que usa um cajado? Ele traz de volta ao caminho. Ele traz de volta a direção. E eu vejo o Senhor trazendo um tempo de graça para alguns corações aqui. Sabe, um favor da glória dele. Sabe, um favor. É um favor de graça. É um tempo de cantar. É um tempo de alegria. O Senhor te diz assim, mulher, reprime a tua voz de choro. E as lágrimas dos teus olhos. Porque a esperança é estabelecida em mim, tu entendes? Eu cuido, eu guardo, eu livro. Eu estou estabelecendo o meu governo. Dependa de Deus nesse tempo. Dependa do Senhor nesse tempo. E desfrute da total plenitude que vem dele. Em nós. Através da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo se move aqui nessa noite. Eu creio que alguns questionamentos foram quebrados aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Ele quer mudar a rota, Ele vai mudar. Se Ele quer abrir a porta, Ele abrirá. Mas se Ele também quiser fechar, Ele a fechará. Porque Ele está conduzindo a tua história. Não pense, a sua palavra tem peso no mundo espiritual. Se você abrir a sua boca, como foi aberto aqui no domingo passado, muita gente recebeu uma direção de Deus, porque eu recebi para a minha vida. Governo de Deus seja estabelecido na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério. Esteja pronto, esteja pronta para mudança de rota, para mudança de mente. Esteja pronto e pronta para a porta se fechar. Porque Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar a sua história. E quando nós abrimos a nossa boca e dissermos sim para o Senhor, Ele vai entender o comando, amém? E Ele vai agir, já está agindo na vida de muita gente aqui. Aleluia. Você pode ficar de pé. Gálatas 20, 2:20 nos diz: estou crucificado com Cristo. Você pode dizer isso nessa noite? Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ore ao Senhor, curve a sua cabeça, fale com o seu Pai. Se necessário for, peça perdão ao Senhor. Se necessário for, fale da sua omissão. Omissão na sua vida ministerial, omissão na sua vida familiar, omissão até nos seus negócios, na sua vida secular, no seu trabalho. Abra sua boca diante de Deus e permita que o Cristo que foi crucificado, mas que vive hoje, que está à destra do Pai e que está em nosso meio, viva em você. Viva em você. Pai, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Precisamos que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe em nós. Sim, Pai, porque nós dependemos de Ti. Nós dependemos do Teu amor, nós dependemos da Tua graça, nós dependemos do Teu perdão. Nós dependemos da Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Teu mover, nós dependemos do ar que vem de Ti. Nós dependemos da pessoa do Espírito Santo sobre a nossa vida. E que nós possamos nessa noite, Pai, confessar a Ti pecados, dores causadas, fragilidades vividas, situações, Pai, que enfrentamos, que entristeceram o nosso coração, palavras lançadas na nossa vida de pessoas que amamos, mas pelo poder da Tua palavra, Pai, que haja liberação de perdão nessa noite. Nós não queremos caminhar da forma que temos caminhado. Nós não queremos estar da forma que estamos. Estamos longe de Ti, Pai. De nada vale a pena a nossa vida. Nós queremos estar rendidos, Senhor, rendidos aos Seus pés. Queremos estar em total dependência ao Senhor, à Sua palavra. Queremos viver as Tuas promessas, Pai. Queremos viver o Teu agir. Queremos nos mover em Ti, naquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Pai, Tu enviaste o Teu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós queremos acessar essa vida em Ti. Nós queremos desfrutar da plenitude que só em Ti nós a encontraremos. Muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Pai. Mente cativa a Ti, a Tua palavra, o Teu discernimento. Nos molda, nos molda, nos molda de acordo com a Tua vontade. Se preciso for nesta noite, Pai, vem abortando sonhos, vem abortando desejos, Senhor, que não vem de Ti, que não evidenciarão o nosso propósito aqui na terra, mas vem gerar em nós, Senhor, a Tua vontade. Nos esvazia de nós mesmos nessa noite, para vivermos o Teu novo. Nos limpa, nos purifica, Deus. Queremos Te acessar, Pai, em plenitude. Queremos o Teu Espírito, Senhor, dentro de nós, se movendo, intercedendo. Se preciso for, muitas vezes gemendo, Pai, com espíritos inexprimíveis, Pai, para que o Teu poder, para que a Tua misericórdia nos alcance. Somos
somos dependentes de Ti, Senhor. Não a nós, Pai. Não a nós, Senhor, mas ao Teu reino da glória. E é por amor da Tua misericórdia, por amor da Tua fidelidade, por amor do Teu amor, Senhor, para nós. Entregamos a nossa vida, Pai. Entregamos a nossa história. Que se cumpra em nós o Teu governo.